Fala pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a live é com a fera! Sérgio Bertolucci. Oi Flávia, tudo jóia? Que bom ter você aqui. Show de bola! Show de bola, vamos esperar o Sérgio entrar aí. Tatá, seja bem-vinda. Sérgio já entrou aqui, já vou chamar ele para dividir a tela comigo. Fala Vivi, tudo jóia? Fala, fera! E aí, Sérgio, como é que tá, velho? Como é que tá, cara? Tudo jóia? Tudo Tudo legal? certo contigo? Tudo ótimo e contigo? Maravilha, que maravilha. Cara, como é Bom, bom ter você aqui, velho. exatamente. É muito bom estar aqui falando contigo. Sabe que eu sou teu fã, né, cara? Igualmente, você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu estou acompanhando suas lives aí, sempre transformando a vida de muitas pessoas, né, Sérgio? Cara, essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é contribuir, colaborar, fazer com que as pessoas se transformem, que entendam que é muito mais simples do que as pessoas acham, né, Samuel? Aí eu vejo que as pessoas elas gostam de dificuldade, achar que é difícil, de que não conseguem, talvez que não nasceram para isso, que ai, como é que eu vou conseguir? E é por isso, cara, que eu antes da gente falar qualquer coisa aqui, eu queria dizer que eu sou muito teu fã, cara. Eu sou muito teu fã porque tu é um cara que não olha para a dificuldade, muito pelo contrário, busca a solução. Tu é um cara que tem a superação correndo no sangue, aí eu sou muito teu fã. Cara, eu sou fã da tua mãe também, cara. Sou fã da tua mãe pelo papel que ela teve Minha na mãe tua é foda, vida. cara. Minha mãe... Ah! Pelo papel que ela teve na tua vida, pelo quanto que ela fez. E esse é o verdadeiro papel de uma mãe. É isso aí, cara. Eu fico até emocionado de falar dela, sabe? De falar de ti. Porque são muito fera, se completam, né? É um conjunto aí, são dois que são um e que fizeram a diferença, cara, e que tu traz isso como algo para mostrar para os outros aí que é realmente isso, que é mais simples do que parece. É mais simples do que parece porque tu faz parecer simples o que aconteceu contigo, o que acontece contigo, mas que tu não tá nem aí. Tu tá lá focando lá na solução e tá aí, ó, querendo trazer solução para um monte de gente, transformar um monte de gente, mostrar para todos que é isso aí, velho, que a gente segue, né? E cada um tem as suas menores facilidades, porque todos temos, né? Tem gente que olha para Com mim e vai dizer, certeza. pro Sérgio é fácil, pro Sérgio é fácil por isso e por aquilo, pro Samuel é fácil por isso e por aquilo. Aham. Não, cada um tem a sua menor facilidade, cada um tem a sua, né, os seus obstáculos e cada um tem que superar seus obstáculos, porra. Aí, tá me dando até Na calor, cara. verdade, né, Sérgio, pode até se tornar fácil, depois que você tem muita persistência, muita consistência, realmente vai ficando cada vez mais fácil, mas o que as pessoas não entendem é que a competição é nós contra nós mesmos. Então, se nós treinarmos bem, se nós se desenvolver bem, a tendência é ficar mais fácil mesmo, e aí a gente vai buscando desafios novos, né? É, sensacional. Só a frequência te torna ótimo, né, cara? Eu me lembro quando eu Com fiz, certeza. quando eu me pendurei numa barra pela primeira vez, quando eu tentei um exercício uma primeira vez, quando eu quis fazer um exercício que eu não fazia, que hoje eu faço, que hoje é simples, e pela primeira vez, nossa, pode parecer impossível, mas a frequência faz a gente ir evoluindo, aprendendo, ganhando condições e realmente chega nesse momento que aparenta ser simples e que normalmente as pessoas veem quando já está simples. Quem tem Com reconhecimento certeza. em público pelo que faz é porque fez durante anos sozinho. Como é que o Samuel, cara, completou o triatlo? De repente olhar a prova de triatlo e falar, porra, o cara fez triatlo, tá todo mundo lá fazendo. Tá aí antes, como é que foi? O que ele fez antes? A bicicleta dele Desde o pesava processo de quanto? colocar a meia, né? A bicicleta, cara, a bicicleta dele, né? Porra, caiu do céu? De onde é que veio essa bicicleta? Alguém entregou para ele? Toma aqui, meu querido, essa bicicleta é muito melhor, tu vai andar. Como é que foi a história da bicicleta? Como é que foi para nadar? Como é que foi para correr? Como é que foi para caminhar? Como é que foi? Não, as pessoas só veem, de repente,
o cara que completou a prova lá e se torna reconhecido por isso. Mas o antes é muito interessante, cara. O antes é o que faz você ter o reconhecimento depois. E as pessoas gostam de inverter essa ordem. Elas querem o depois primeiro. Elas querem primeiro o reconhecimento. Elas querem já serem reconhecidas. Porque eu acredito que todo mundo merece ser reconhecido e todo mundo tem potencial para ser reconhecido pelo seu talento, pelo que faz, pelo que quer gerar. Mas tem uma estrada aí, tem uma jornada. O Sérgio, por exemplo, está há 22 anos fazendo o que faz. Eu dou aula desde 98, sabe? É muito simples olhar e falar assim, o cara aproveitou agora também, ele faz negócio online na época da pandemia, né? É muito fácil, agora ele está fazendo. Pois é, cara, mas eu faço isso desde 98. Olha meu parceiro Hugo Pedroso aí. Tamo junto, meu amigo. Eu faço isso desde 98. Olha, Sérgio, eu te acompanho desde... Oi. Persistência, consistência. Eu te acompanho desde 2012, cara. Uau. E na última sexta, eu acho que você fez uma postagem que impactou muito para mim. Qual foi? Que traz realmente superação de dificuldades, adversidades, né? Que você fez a postagem falando que você morava no boxe e tal. E aí o tanto de aprendizados que você teve naquela época, que você mesmo colocou como uma época difícil e que hoje... Ainda bem que está mais fácil, porque você faz um trabalho muito bem feito e merece ser reconhecido por isso, em todos os aspectos, inclusive financeiro, né? Então, assim, a postagem mexeu comigo, cara, porque são coisas assim que eu nem imaginava que você passou por isso. A gente sabe que você passou, que você batalhou, mas quando você traz essa verdade, essa realidade, cara, é muito legal de ver essa construção, porque eu sempre vi o Sérgio treinando, em 2012 você já era foda pra caramba, né, cara? Então, quem te acompanha desde 2012, quem te acompanha nesse período aí, já tem essa imagem de você, mas, e aí, de tudo que você falou, tem uma coisa muito legal. Muitas vezes as pessoas esperam o pé ficar calejado para botar ele no sol, para botar ele no chão quente. Mas, na verdade, ele só caleja pisando no chão quente. É aí que as pessoas erram no processo, né? De deixar viver, de deixar criar casca, de criar resiliência. E hoje eu estou falando muito com mães de crianças mesmo, eu estou ajudando crianças que passaram por coisas que eu passei, com paralisia cerebral, com deficiência. E eu vejo ainda, Sérgio, que se tem primeiro uma culpa muito grande. E às vezes uma culpa de alguma coisa que nada que pode ser mudado. A culpa, por exemplo, meu filho nasceu com paralisia cerebral, eu pensei em escolher outro médico, não escolhi, se eu tivesse escolhido, teria sido melhor. As pessoas vivem no passado, cara, e viver no passado não resolve, não traz um futuro bonito pra gente, e nem um presente, porque você fica ali buscando motivos que você não tem como alterar. Eu acredito muito que, depois de me espiritualizar, depois de crescer mentalmente, tudo, eu acredito que tudo acontece por uma razão. E hoje, de coração, Sérgio, eu agradeço por ter nascido nessa condição de paralisia cerebral, porque não pela deficiência em si, mas pelos aprendizados que isso trouxe para mim. É óbvio que se eu achasse uma cura hoje, eu ia buscar essa cura, mas eu não queria mudar quem eu sou, eu não queria deixar de ter tido, eu não queria ter deixado de passar essa jornada, que para mim foi muito enriquecedora, para minha família. E hoje, graças a isso, a gente está ajudando outras pessoas mesmo, né? Para quem não sabe, a paralisia cerebral, eu nasci prematuro, faltou oxigênio no cérebro e tal, e do irmão gêmeo, meu irmão faleceu alguns dias depois, eu sobrevivi, e naquela época demorava muito mais para se ter um diagnóstico, eu fui ter um diagnóstico em quase um ano, enfim. E minha mãe batalhou muito, cara. Minha mãe foi minha fisioterapeuta, minha mãe foi minha coach, minha mãe que modelou essa cabeça. Eu sempre digo assim que nunca é tarde para ter uma mentalidade vencedora, né? Mas eu tive a sorte de ter uma mentora que fez isso desde criança. E aí, todas as vezes na minha vida, Sérgio, que eu tentava usar a paralisia cerebral como um amuleto, olha, mãe, eu não consegui por causa disso. Minha mãe, cara, vou falar um palavrão, que ela tocava o foda-se e falava, olha, você tem que fazer mais, você tem que ser melhor, você tem que fazer diferente, porque a vida vai ser assim com você. Então ela simplesmente, ela fez o que a vida ia fazer comigo quando adulta, ela deixou eu me virar. E isso, cara, me fez crescer, me fez me desenvolver. Eu lembro que eu cheguei com um aviso para ela, Sérgio, da escola. Eu tinha chegado atrasado, cara. E aí eu falei, pô, mãe, mas é que eu demorei
15 minutos para colocar o tênis e demora muito tempo e tal. Eu acordei junto com você, acordei primeiro que você e tal. Ela falou, Samuel, se você se atrasou acordando junto comigo, acorda 20 minutos mais cedo, cara. E resolve. Porque você... Aí ela me falou desse jeito, Sérgio. Eu com 8 anos. Você vai virar um adulto, você tem que ser responsável, você vai trabalhar. E na hora de você chegar e dar uma desculpa para quem quer que seja que você chegou tarde, porque ninguém tá nem aí com seus problemas. A sua deficiência, tudo bem, você tem, mas você tem que ir se programando formas de minimizar essas limitações. E eu fui crescendo no mundo convencional. Eu não estudei em escola especial, eu não vivi nada adaptado. Até hoje, eu estou na casa da minha mãe aqui agora, e é cheia de tapete, cara. E eu tropeço nos tapetes, às vezes eu caio no tapete. Minha mãe me preparou para o mundo, entendeu? Ela falou, olha, você vai na casa dos outros, vai ter tapete e vai ter que aprender com tapete aqui, porque a casa é minha e eu gosto de tapete e pronto. Quando você crescer, tiver... Muito Hoje foda, cara. Muito foda, cara. Desculpa te interromper, mas é muito foda isso, é muito forte, cara. E quando eu entrei na live aqui, eu já entrei dizendo que eu sou teu fã e fã da tua mãe, exatamente por isso, cara. E tem mais gente aqui que veio comigo. A minha irmã tá aqui, a minha irmã, ela trabalhou durante muito tempo, trabalha ainda com pessoas especiais, e ela é, cara, tua fã demais, tua fã demais. Luísa Bertolucci. Ela tá tá acompanhando todas as lives, eu vejo ela interagindo. Nas tuas lives, cara. Quando a primeira live que eu fiz contigo, ela já me ligou e falou, não acredito que tu tá com o Samuel. Cara, ela é tua fã total. O Pedroso, meu parceiro aqui, cara, trabalha com atividade física, um monstro, sabe muito, sabe o que faz, ele é mulher, legal, tem uma vida legal pra caramba. Eles também são teu fã, estão aqui acompanhando pra caramba. Eu sou muito teu fã, fã da tua mãe, exatamente por isso. Pelas palavras que tu falou agora, cara. Dizendo que, olha só, eu não trocaria a minha paralisia hoje. É claro que eu buscaria uma cura. Buscaria, e eu acredito que sim. Mas foi isso que formou quem tu é, né, cara? Foi isso que formou hoje o Samuel, que tem essa cabeça aí, que tem essa garra, essa força aí que para mim é acima da média, cara. E por isso eu te considero um super-humano. Eu acabei de fazer 120 lives de treino durante 40 dias, fazendo 3 lives de treino por dia. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Olá, Jana. A Janaína tá aí também, tá sempre acompanhando. O objetivo dessas minhas lives era tornar as pessoas super-humanos. E o que é um super-humano? Um super-humano é um terráqueo fora da curva, cara. O super-humano, ele não é um mutante que foi picado por uma aranha ou que é um morcego, também mandou algum poder para ele. Não é isso. Um super-humano não é um extraterrestre, porque um extraterrestre não é humano. Um super-humano é um terráqueo fora da curva. E o terráqueo fora da curva é uma pessoa que faz mais do que uma pessoa comum, cara. É uma pessoa, assim como tu, cara, que saiu e caminhou pela primeira vez com 7 anos. E hoje não para de caminhar, tá enlouquecido, caminhando para lá e para cá e para lá. E dá aquela palestra, fazendo, sei lá, 10 quilômetros para fazer uma palestra de 1 hora. Ele anda para um lado e para o outro sem parar, tirando sarro. Cara, a tua palestra que tu me enviou é sensacional. Eu já vi várias vezes, cara. Eu já vi várias vezes, porque ali tem muito ensinamento. O Samuel caminha para um lado e para o outro e dá risada e conta história. E o assaltante que veio pegar ele, e não sei o que. Ele tira sarro da situação, cara. E o cara tá aqui, ó, mostrando gratidão pelo que tem, pelo que conseguiu, pelo que conquistou, pelo quanto que transforma a vida dos outros. E isso é um super-humano, cara. É focar na solução, não no problema. É fazer mais do que uma pessoa comum, é ser acima da média. Foda-se o obstáculo, foda-se o que tem. Tô nem aí, cara. Eu sei que eu tenho esse negócio por algum motivo. Isso apareceu para mim e eu tenho que superar. Eu tenho que superar isso. E comigo também acontece. Claro que cada um tem os seus obstáculos, mas comigo também acontece, cara. Eu tenho vários obstáculos aí que eu tenho que passar e que se eu ficar focando no problema, ferrou. Porque onde você foca, expande. Se eu focar no problema, eu tô ferrado. Olha o Samuel, se ele focasse, assim como ele disse ali que pô, ele deu uma desculpa que demorou 15 minutos para amarrar o tênis. E caramba, imagina, amarrar o tênis sabe, é um troço tão simples. Né? É tão simples para mim, por exemplo, eu pego, só boto, meu tênis eu nem amarro, eu deixo ele desamarrado mesmo, sabe? E olha só, ficar 15 minutos. Eu uma vez, cara, eu me machuquei
Uma vez, deixa eu te contar essa, Samuel. Uma vez, eu estava trabalhando num boxe funcional e eu sempre gostei de fazer diferente, de saltar, de inventar desafio. E aqui, eu moro em Porto Alegre, tava super frio, cara. E era já escurecendo, terminando a academia, assim, de noite, super frio. E eu todo encasacado, que nem eu tava aqui agora, fui sentindo calor, fui tirando. E eu tinha um pneu de caminhão, de trator, um pneu gigante, que eu saltava e eu caía em cima dele. Eu saltava e caía em cima dele. E eu me desafiei do nada, com o último aluno que eu estava, falando assim, eu vou saltar com uma perna. Eu vou saltar com uma perna. Aí eu parava assim e eu tentei saltar, mas vindo de uma perna, não com as duas. Do nada, olha que idiotice. Sem aquecer, sem fazer nada, um frio do cacete. No final do dia, eu peguei, saltei, bati em cima do pneu, claro, não consegui, né? E pum, caí do lado. Mas ó, sabe quando... Ai, senti aqui, né? Senti que deu uma travada. Mesmo assim, eu falei, não, eu vou lá, eu vou de novo, vai dar. Porque eu quase consegui. Aí eu fui de novo, quase consegui, a dor apertou mais e eu dei mais um. Foram 3 saltos. Senti que alguma coisa aconteceu, deu um mau jeito. E eu fui para casa. Fui para casa, né? Eu falei para minha mulher, nossa, senti um pouquinho aqui no final. Mas é aquela coisa, vou dormir, amanhã acordo bom, danado. Cara, no outro dia, eu tinha que estar às 7 da manhã dando aula já. Às 7 da manhã eu tinha que estar dando aula. E aí, eu passei pela situação que tu passou. Eu fiquei 15 minutos para botar a minha meia. Eu não conseguia botar a meia. Eu tinha que pescar o meu pé porque eu não conseguia me abaixar, cara. Travou total. A musculatura do lombar, tá? A musculatura do lombar assim, ó. Quando eu fiz muita força só com um lado, travou total, me trancou aqui. E eu não conseguia botar meia, cara. Não conseguia botar meia. Nesse dia, eu saí, quando eu consegui botar meia, o tênis e fui, eu consegui... aí eu não tomei café, não fiz nada, porque eu perdi muito tempo para botar a meia e o tênis, né? Cara, ferrou meu dia, cara. Ferrou meu dia. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia me abaixar e eu passava os treinos como eu passo hoje. A diferença é que no box. Aí eu tive que marcar com um fisioterapeuta, que é um cara que eu mantinha uma frequência. Eu costumo fazer isso, eu vou num fisioterapeuta de 3 em 3 semanas com ou sem dor. Com ou sem dor eu vou. É legal. Manutenção. Eu não preciso estar quebrado para ir. Com ou sem dor eu vou no cara. E desde essa época... E aí eu liguei para ele, né, na emergência, falei, cara, me ajuda, velho, me ajuda aí, porque tá feia a coisa que eu não consegui botar meus tênis. E ele só tinha para o outro dia de tarde. Então eu fiquei assim todo dia e o outro dia eu só consegui depois do almoço. E realmente, cara, nossa, foi bem complicado, mas eu dei esse jeito nas costas que eu fiquei 15 minutos também para botar minha meia, cara. Eu acho a maior dificuldade foi a meia, porque o tênis mais folgado, o pé entrou e eu botei. Mas e a meia? E eu imagino assim, o quanto que tu teve disso aí, né? O quanto que tu teve disso no teu dia a dia acontecendo e que a vida que segue, passa por assim, cima. Sérgio, aí quando eu até... Esses dias eu postei um vídeo colocando a meia e aí veio um monte de gente, pô, por que você não compra um aparelho para ajudar e tal? Eu sei que tem as coisas, só que é o seguinte... Eu viajo pelo menos 2 vezes por semana por conta das palestras. Então, hotel, eu encontro estruturas assim, zero. Eu tenho que me adaptar, não é a estrutura que tem que se adaptar a mim. E isso é uma coisa assim que eu já partiu de mim, porque eu sei que é muito mais fácil alguém me contratar, eu indo sozinho, do que tendo mais custo, levando outra pessoa, levando alguém para ajudar. Então eu vou com a minha bagagem e tal, se eu precisar levar peso, eu levo. E a gente vai se adaptando, mas isso é uma frase que eu falo muito. Não, as pessoas acham que é o mundo que tem que se adaptar a elas. Isso é um pensamento muito egocêntrico, muito egoísta, né? Na verdade, é você que tem que se adaptar ao mundo. Então, assim, eu me adaptei a vida inteira a fazer mais do que a grande maioria, desde criança. E para chegar em pé de igualdade, e muitas vezes não chegava. Mas eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer melhor, eu tinha que estudar mais, eu tinha que treinar mais, porque era necessário. Um dos primeiros esportes que eu fiz foi equitação. E eu não treinava com pessoas com deficiência, eu treinava com pessoas sem deficiência. É outro nível assim, de equilíbrio, de força. Cara, o que eu fazia? Eu treinava 3 vezes mais. Eu chegava, professor, olha,
meu horário é esse, mas eu posso ficar de noite aqui fazendo tambor, fazendo balinha. Repetição, 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 repetição. E eu cheguei a ganhar alguns troféus. O que tu fazia na equitação? Com cavalo, tu fazia o quê? Eu fazia tambor e baliza. Nossa, que prova top, de cara. Eu tambor e monto cavalo baliza. desde pequeno. Eu monto cavalo desde pequeno. Cara, que massa. Eu Que adoro massa. cavalo. Faz muitos anos. Eu morei Faz muitos anos que... Olha, ó, o Gu Pedroso dizendo aí, o Sérgio manja de cavalo. Aqui meus tacos, aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esses aqui são os meus tacos, ó. Porque eu jogo polo. Sim, sim. Esse aqui que massa, cara. Pô, que legal. Tu fazia baliza. Cara, eu já brinquei de fazer baliza no cavalo. Já brinquei. Quando chove, não rola jogo, né? Porque a grama fica escorregadia. Uhum. E aí, assim, eu morei no sítio 2 anos e meio. Eu morei num sítio 2 anos e meio. Então, era o dia inteiro em cima de cavalo. E brincar de baliza eu já brinquei, mas a prova, cara, nunca fiz. E aí, tu começou a montar para ganhar força na perna, foi isso? Isso, na verdade, eu comecei a montar por indicação de médico e fisioterapeuta. Olha, vai ser bom para ele desenvolver equilíbrio. Só que eu gostei tanto do negócio, eu falei, vou competir nesse negócio aqui. Eu comecei a treinar o mais. cara tem a competição no sangue, cara. Ele não pode começar nada que ele já quer competir. Porra, cara, tá super humano demais. E aí eu vi que tinha uma galera que competia. Eu falei, eu quero ir nesse negócio aqui, eu não quero ir esse treino de reabilitação, não. Eu quero ganhar daquele ali, ó. Quero ganhar daquele melhor ali. E aí você sabe, Sérgio, que uma das coisas, eu acho que uma das coisas do super-humano são duas características principais, na minha opinião. A primeira é a autorresponsabilidade. Porque sem autorresponsabilidade você não consegue nada na vida, você vai terceirizar a sua culpa, você vai colocar a culpa em todo mundo e não vai assumir o que realmente você precisa mudar de comportamento. Para mim, a peça-chave é autorresponsabilidade. E a segunda é ter a humildade de saber quando você errou e não repetir aquele erro de novo. Eu posso errar 10 mil vezes na minha vida, mas repetir o mesmo erro da mesma forma é uma coisa que eu nunca fiz. Então, na baliza, eu cometi um erro que eu chorei 2 dias, cara. Que foi perder para mim mesmo. Eu competia e ali nós estávamos numa competição ali que quem passasse já estava no mínimo em terceiro lugar. Então já tinha medalha, troféu, premiação. E eu visava isso. Eu tenho tesão por isso, por esse negócio, troféu, medalha. Eu realmente busco, eu realmente me preparo. Já percebi. Eu nunca fui nesse, não, o importante é competir, eu entro para fazer o meu melhor. E se o meu melhor for suficiente para ganhar, maravilha, mas eu entro para fazer o meu melhor. E se eu vejo que eu não tenho condições de competir com os outros, eu vou competir comigo mesmo, mas eu vou competir de alguma forma. De algum jeito eu vou competir. E o pensamento competitivo, quando você tem a humildade, ele é super positivo, porque é simplesmente você ser melhor todos os dias. E aí, eu saí com uma menina que a gente largava a baliza lado a lado, né? Largava junto. E ela tinha um cavalo particular, meu cavalo era da escolinha, ela tinha mais experiência. Tudo isso, né? Ela tinha uma Ferrari e tu tava de Kombi. E assim... Eu já peguei o cavalo cansado porque os adultos montaram nele. Era o melhor cavalo que tinha, mas era público, né? Então ele já veio de outras provas e estava muito afoito. E aí eu saí da baliza e falei, eu vou poupar meu cavalo para ir bem no tambor. Eu já perdi aqui antes de começar a prova. E quando você pensa assim, você realmente já perdeu. E aí ela saiu muito na frente e eu fiz o meu melhor ali até metade da prova. Depois que ela estava muito na frente, eu segurei e falei, vou poupar meu cavalo para tambor. E aí eu derrubei a última baliza, só que eu não tinha visto que ela também tinha derrubado a última baliza. E a penalidade é de 5 segundos. 5 segundos numa prova de baliza é a diferença. Você ganha num profissional com 5 segundos a mais, para você ter ideia. É uma diferença que é absurda. Mesmo que ela seria muito melhor que eu ganharia dela. Só que eu me acomodei e permiti derrubar a última baliza. E, cara, aquilo me doeu muito, sabe? Porque é uma sensação de fracasso, de você botava tudo nas minhas mãos e eu deixei escapar porque eu quis poupar energia. E daquele dia em diante, eu tinha 12 anos. Eu falei, eu nunca mais vou poupar energia na minha vida. Eu vou trabalhar para ter mais energia sempre, porque isso é possível, né, Sérgio?
As pessoas que treinam mais têm mais energia. Se o contrário fosse verdadeiro, quem fosse sedentário teria mais energia. E não é assim que funciona. Não é assim que é a vida real. E aí eu falei, ou eu faço um negócio com intensidade, que é a minha cara, com vontade, e vou para fazer o meu melhor, ou eu não faço. E ali eu demorei uns 3 dias, aí eu não consegui, quase, eu não tive psicológico para competir no tambor, mas aí veio a outra prova, 3 meses depois, e eu ganhei 2º lugar. Isso foi um dos meus motivadores, assim, que eu falei, pô, eu não vou perder para mim mesmo, e eu podia ter usado isso, me doeu tanto, cara, que passou na minha cabeça, pô, eu nunca mais vou competir, sabe? Aqueles negócios importantes. Aí você vai se contentando com a mediocridade, né? De ser mediano. Não, o importante é competir, eu tô aqui para fazer tratar. Você vai se justificando um monte de coisa pro fracasso entrar na sua cabeça e ele permanecer. Sabe o que eu acho sensacional? Sabe o que eu acho sensacional, Samuel? Eu acho sensacional o seguinte, a grande sacada é você pegar esses insights que a vida te dão para trazer para o lado positivo. Samuel está contando aqui uma situação que talvez tenha acontecido com tantas pessoas aqui em situações diferentes. Ele está contando numa prova de baliza, está contando no cavalo, uma situação que aconteceu com ele, que mexeu com ele quando ele tinha 12 anos e que a partir dali ele teve uma sacada, porra, eu não vou mais poupar energia. E isso acontece com alguém que vai falar em público, acontece com alguém também numa competição, no seu dia a dia, no emprego, em casa, com os filhos, com a mãe, com a mulher, com os amigos. Cara, essa situação ela acontece para cada um de formas diferentes. A diferença é que as pessoas não têm a sacada de pegar essa sensação, e essa é a grande sacada, pegar a sensação positiva ou negativa e usar ela a seu favor. A grande sacada é, isso eu quero para sempre, ou isso não vai mais acontecer. E aí quando isso acontece, a gente consegue ter motivação, a gente consegue trabalhar para que aconteça ou não. E esse é o grande lance, está ligado em uptime aqui, está com o cérebro conectado para perceber os pequenos detalhes que geram grandes mudanças. Só na linguagem, só na linguagem do Samuel, a gente já vê o lado, cara, que o quanto tu vê o positivo. Depois de 3 meses, estou falando o que tu falou, tá? Depois de 3 meses eu fui lá, fiz outra prova e ganhei o 2º lugar. Reparou que o Samuel ganhou o 2º lugar? Cara, tá aí a linguagem do sucesso. O Samuel ganhou o 2º lugar. Ele não perdeu o primeiro. Normalmente quem fica em segundo fala, porra, por tão pouco eu ia ser primeiro, mas que reclame. Cara, ele ganhou o 2º lugar. E a gente não se dá conta desses pequenos detalhes, cara. Olha a visão dele. Ele ganhou o 2º lugar. Ele não perdeu o primeiro, ele tá feliz pra cacete. Ele se superou, ele passou, ele entrou e ele ganhou o 2º lugar. E na verdade, Sérgio, eu vou explicar por que essa é a minha perspectiva. Porque nessa prova que eu fiquei em segundo, eu bati o recorde, o meu recorde, né? O recorde pessoal. Então, eu ganhei, cara. Eu fiz ali o que eu me propus a fazer, o que eu treinei esses 3 meses a fazer. E aí tem um aspecto emocional que na hora ou ele vai te jogar para cima ou para baixo. E aí a forma que você domina a sua mente que vai ser definitiva quanto a isso. Porque quando eu montei no cavalo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi eu derrubando a baliza. Eu falei, cara, hoje não. Hoje vai acontecer só coisa boa e me preparei. E aí vem a segurança de você ter treinado, de ter feito a base e de ter tido a consistência todos os dias durante 3 meses. Eu sabia que eu estava preparado. Agora, se você não entrega tudo que você tem no treino, não adianta você ter uma mentalidade positiva que lá na hora da competição você não vai ter confiança. Porque você sabe que não deu o seu melhor no treino. E se você não deu o seu melhor no treino, você não vai dar o seu melhor na competição. Isso aí é fato. É assim com todo mundo. E para trazer, Sérgio, às vezes para a realidade de algumas pessoas, quantas vezes, eu falei de equitação, de cavalo e tal, mas quantas vezes será que você não foi promovido na empresa que você trabalha por causa de comportamento, cara? Quantas vezes isso acontece? Isso acontece direto. As demissões, casamentos rompidos hoje são muito mais por conta de comportamentos do que qualquer outra coisa. E comportamentos de pessoas que não assumem a responsabilidade, que não têm a humildade de falar que errou e que vai fazer melhor ou que não vai repetir esse erro. Entendeu? É tudo comportamento. As pessoas não são demitidas, a grande maioria das vezes,
por aspecto intelectual, por inteligência, é comportamento. E aí a gestão de equipe é um monte de coisa. E aí, quantas vezes você não perdeu grandes oportunidades porque você perdeu para você mesmo, porque você não se preparou como devia nos treinos, e aí na hora que chegou a oportunidade você não estava 100% preparado e não conseguiu entregar o melhor. E se isso aconteceu com você, maravilha, não tem problema. Pega essa experiência e faz diferente na próxima vez. Se prepare. Ali você vai ter outras oportunidades, com certeza, mas esteja melhor preparado. Olha só, Samuel, tem uma galera que eu estava lendo os comentários aqui, a galera tá achando sensacional, tá achando show aqui o papo de hoje. Tem muita gente que veio comigo aqui, que não te conhecia e que, poxa, cara, tá achando sensacional, que mudou o dia ouvir isso. E eu queria te pedir aí para fazer uma apresentação breve tua aí sobre... Claro. A gente acabou... Tem muita gente que veio comigo, é claro que tem um monte de gente aqui que te conhece, mas sempre tem gente que está vindo pela primeira vez, né? Para que saiba um pouquinho mais do Samuel aí. Isso, então vou começar do começo, como eu tinha falado. Eu nasci 6 meses e meio, minha mãe tinha gêmeos, e aí a bolsa da minha mãe rompeu no meio em zona rural, e eu fiquei com sequelas de paralisia cerebral. Meu irmão veio a falecer alguns dias depois do parto, e minha mãe foi me cuidando até eu ter quase 1 ano, e ela percebeu que eu não tinha os mesmos movimentos em relação às outras crianças da minha idade, e ela viu que tinha alguma coisa diferente. Minha mãe tinha 21 anos na época, né? Meu pai tinha 24, então eram muito novos, mas eles foram encarando aquele desafio. E sempre que a gente passa por uma situação dessa, Sérgio, eu converso com mães de pessoas com deficiência todos os dias. A gente tem a fase do luto, as mães principalmente e os pais. A fase do luto é o seguinte: pô, por que isso comigo? Começa a questionar Deus, começa a questionar a sua espiritualidade, começa a questionar a sua fé. E realmente essa fase do luto é uma não aceitação. E quero dizer que se você está nessa fase, está tudo bem. É absolutamente normal. Só que você não pode permanecer nessa fase o tempo inteiro, porque eu conheço gente da minha idade que os pais permaneceram no luto. E aí isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança, que hoje é um adulto. E é um adulto que carregou essa frustração que não veio dele, veio dos pais, né? Então, quanto antes a gente sair dessa fase do luto e entender e falar, foi o que minha mãe fez, ela pegou, olha, não adianta eu questionar Deus, não adianta eu culpar as outras coisas, esse desafio veio para mim, o que eu posso fazer para o Samuel se desenvolver da melhor maneira? E aí, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, que se chama Barreiras, não tinha recursos médicos nenhum na época aqui, fora, só fazia exame de raio-x, não tinha fisioterapeuta, não tinha educador físico, não tinha equipamentos, não se tinha médicos especialistas em ortopedia. Então, tudo era muito difícil, tudo tinha que ir para longe. E, enfim, resumindo, quem foi minha fisioterapeuta durante toda a minha infância foi minha mãe. Eu me tratei no Sara Kubitschek, em Brasília, e minha mãe foi aprendendo, foi estudando, com os conhecimentos que ela tinha de lá. Ela pegou algumas apostilas de curso de fisioterapia. Ela não tinha certificado, nada, não tinha, mas ela tinha uma necessidade grande. E se ela não fizesse, não ia ter quem faça. E isso é a mesma coisa. Por isso que eu falo, é autorresponsabilidade. Quando o filho é bebê, a responsabilidade é toda dos pais. Mas, na verdade, tem muita coisa que ninguém vai poder fazer por você, que você vai ter que fazer. E foi isso que ela entendeu, que ela assumiu completamente e falou, eu vou fazer, eu vou desenvolver. Os médicos falavam, pô, o Samuel não vai sentar. Eu não sentei. Samuel não vai engatinhar. Eu não engatinhei. Mas ela não desistiu, ela continuou. E aí foi uma batalha, porque até os 7 anos eu andava com andador, com muita dificuldade. E ela foi procurando cirurgias, foi procurando o que dava para fazer para melhorar. Ela procurou um médico. Ele disse que não tinha nada a ser feito, procurou 2 médicos. Ele disse que não tinha nada a ser feito, procurou 3, 4, 5, 6... Depois de 7 médicos falarem que não tinha nada a ser feito, depois de chamarem minha mãe de doida, porque se tinha muito estigma assim, olha, paralisia cerebral não tem culpa, não tem cura. E aí falavam para minha mãe, você é nova, vai viver tua vida, não perde tempo com seu filho aqui. Médicos, ortopedistas, os mais renomados desse país, falaram isso para minha mãe.
há 32 anos atrás, que não adiantava fazer nada porque eu não ia evoluir. Era uma situação que não ia ter evolução. É que se eu conseguisse engatinhar, era muita coisa. E aí eu não engatinhei, eu demorei para falar, mas a minha mãe nunca desistiu. E aí é uma coisa que eu falo, talvez você vai ter que se esforçar mais. A vida ela não é justa completamente. Essa meritocracia, quando as pessoas... A meritocracia só existe quando as pessoas partem do mesmo ponto para chegar ao mesmo rumo. Se elas partem de pontos diferentes, já não é meritocracia. Mas, se você está partindo num ponto mais difícil, com mais dificuldade, não é por isso que você tem que se vitimizar. Você tem que fazer mais, você tem que fazer melhor. E foi isso que minha mãe fez e foi isso que ela passou para mim. Entendeu? Porque você ficar lutando por igualdade, por isso e aquilo, só isso, não adianta. Não adianta porque o mundo está melhorando, mas vai demorar muito para chegar num padrão ideal. Tem que mudar, tem que melhorar, tem que se falar em algumas questões, mas assim, não se vitimize se você é numa situação que não é privilegiada, porque você vai ter que fazer mais. E entenda isso, coloca isso na cabeça e fala, pô, eu vou fazer mais, eu vou ser foda nessas condições que eu tenho, e você vai conseguir. E mesmo que seja mais difícil, você vai conseguir, porque tudo, às vezes, uma falta de um talento, uma falta de um recurso financeiro, você consegue compensar, muitas vezes, com força de vontade. E foi essa vontade que minha mãe transmitiu, porque eu ia nos médicos com ela, Sérgio, e aí é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Era o melhor médico do Brasil, o melhor ortopedista do Brasil. Falava, olha, paralisia cerebral não tem cura, você tá doida, mãe, para com isso. Isso não me abalava, porque eu olhava para minha mãe e ela olhava para o médico. E ele falava, um dia eu vou trazer meu filho aqui andando. E isso era... O meu espelho era ela, não era médico, não era o ortopedista, não era... Sabe? O espelho da criança é a mãe, é o pai, é a referência. Então, conforme vão a confiança de vocês, você passa isso pro seu filho. Pais fracos não criam filho forte, porque ninguém dá na vida o que não tem. Você dá tudo o que você tem, você dá o melhor que você tem. Mas se você for um pai ou uma mãe fraca, você vai ter um filho fraco. Vai ser uma repetição de comportamento, até que seu filho depois passe por muitos processos de desenvolvimento, ele pode quebrar esse ciclo, mas não vai ser na infância. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla da infância, Sérgio, porque eu vejo teus filhos, eu vejo o Benjamin... você já vê que tem uma alimentação legal. E eu sou categórico em me afirmar que para ele isso é normal, porque às vezes eu vejo os comentários, nossa, deve ser ruim ser criança e comer bem. Cara, para ele isso é o normal, para mim o jeito que eu ando é normal, eu ando todo diferente, mas esse é o meu padrão de normal, é andar com uma perna maior que a outra, é andar com as pernas tortas, e eu sempre andei assim, e eu sempre vim num progresso. Então, é isso. Quero falar com você, assim, que está se identificando realmente no que eu estou falando, que, pô, se precisar fazer mais, faça. Mas não se vitimize, porque a sua vitimização não vai trazer os resultados que você quer. É nessa tecla que eu bato, por isso que eu falo tanto de autorresponsabilidade, por isso que eu falo tanto de criar filhos com a mentalidade forte e que saibam ser resilientes diante das dificuldades. E fora as dificuldades que eu tinha, minha mãe e meu pai iam me colocando em dificuldades assim, no dia a dia. Por exemplo, um dia eu tinha trabalhado uma semana inteira e tinha R$10. Isso nos anos 90, para mim, representava uma riqueza. Eu estava rico. Tinha trabalhado a semana inteira, ganhava R$1 por dia. E sempre na meritocracia, assim, pô, você só vai ganhar mesada se trabalhar, se contribuir com a casa, com coisas que eu conseguia fazer. E eu vejo crianças, às vezes, ganhando coisas sem merecer, sabe? Eu acredito muito que você tem que ter um mérito, tem que ter o sentimento. E aí eu cheguei, meu pai estava com uma lanterninha de bolso e ela tinha uma luz muito forte. Cara, eu pirei naquela lanterna. Eu simplesmente olhei para ele, pai, eu pago R$10 nessa lanterna. E ele pegou e me vendeu. Ele me vendeu por R$10. E aí ele falou assim, vamos na loja de R$1,99 comigo. Aí ele foi lá, comprou outra lanterna nova, igualzinha que ele me vendeu por R$1,99. Eu falei, pô, pai, mas você não vai me devolver o dinheiro? Não. Você não perguntou quanto custava. Você falou que ia me pagar R$10, eu aceitei. Ele não me devolveu, sabe? Mas são coisas que... Então, até hoje, eu não tenho constrangimento de perguntar alguma coisa, de perguntar o preço. É melhor não ter vergonha de perguntar o preço do que ostentar alguma coisa que você não tem condições no momento. Então, isso eu aprendi, essas coisas eu fui aprendendo muito cedo.
e a paralisia cerebral me ajudou a enxergar o mundo de uma forma diferente, porque eu estudei nos anos 90, eu passei escolas convencionais nos anos 90, então eu passei bullying pra caramba, eu passei, sabe, tudo que tinha nos anos 90 eu passei, e aí eu vi que ou eu me defendia, porque senão não ia sobreviver. Naquela época não adiantava, olha mãe, vai falar com a diretora lá, não funcionava assim. Hein, Se eu Samuel? falasse, olha mãe, vai falar com a diretora. Eu imagino, cara, eu imagino, tu falando, contando tudo isso, eu imagino exatamente nos anos 90, tendo aula, porque criança, cara, a criança não tem freio. A criança, ela fala. Se alguém tá gordo, é o gordão, é não sei o quê. Chama e bota apelido, e dá risada, e sacaneia. E talvez agora a gente só ouvindo tu falar assim, pensa, pô, deve ter sido difícil, mas caramba, só tu sentiu isso aí, né? E o que eu achei espetacular dessa tua história do colégio, da época de colégio, que eu já tô te falando aqui, vou te falar de novo, eu vi a tua palestra 1000 vezes, velho. E eu vejo mais 1000 vezes e me emociono sempre, é super boa. E traz muito ensinamento. Mas o que me surpreende é tu querer enfrentar a situação ao invés de fugir. Porque a gente tem duas reações que a gente tem. Ou a gente corre, ou a gente foge, né? Ou a gente enfrenta. E tu prova a vida inteira que tu sempre enfrenta, sempre enfrenta, sempre enfrenta. Quando tu conta na tua história que tu quis jogar futebol, cara. Isso. Numa época, Sérgio, que bastava uma pessoa com deficiência fazer um trabalho teórico de educação física, você estava passado de ano. E era a única matéria que eu queria participar, era educação física. Por mim, as outras de sala e eu era um menino hiperativo, agitado, que não parava quieto. E isso gerou um desconforto nos professores, porque o que eles esperavam nos anos 90 do menino com deficiência? Alguém quietinho, alguém bonzinho, que fosse ordeiro. Eu era totalmente o oposto disso. Eu que botava... Né, eu vi que se eu não fizesse bullying com meus colegas, eu não ia sobreviver. Então quem fazia bullying era eu. Mas era para me defender. Eu já me antecipava em um monte de coisa. Quem fazia bagunça na sala era eu, tudo. E isso quebrou alguns padrões, porque a deficiência, naquele momento, dos anos 90, ela estava muito ligado a aceitar as condições que tinha, e aí ser uma pessoa ordeira, tranquila, e até infeliz. Né? Muitas pessoas me questionavam, né? Nossa, como que você anda diferente de todo mundo e é feliz? E eu já era feliz, Sérgio, sem andar. E aqui quero deixar um outro insight, um outro recado aqui, que não espere o momento que você sempre quis para ser feliz, porque o melhor momento para ser feliz é agora. A gente sempre tem momentos para ser feliz, a gente sempre tem motivos para ser feliz. Eu olhava, e é uma coisa que é muito presente em mim, todo dia quando eu acordo eu lembro, poxa, o meu irmão faleceu e eu estou aqui. Tem que ter algum motivo e eu sou abençoado por isso. Então, eu posso me olhar por um lado e falar, poxa, eu não sou privilegiado porque eu ando diferente, mas eu posso olhar por outro lado e eu olhar e falar, poxa, eu sou privilegiado sim, porque eu sobrevivi numa situação em que nasceu 2 e morreu 1 e podia ter sido eu. Entendeu? Então tem que ter algum motivo, tem que ter algum propósito, e aí você vai fortalecendo as suas crenças, mas principalmente a gratidão. Eu sempre quis andar, mas eu era uma criança muito feliz e as pessoas me perguntavam como que você é assim e é feliz. E eu falava, como que você tem tudo isso e está me perguntando e você não é feliz? Eu sempre respondi essa pergunta porque para mim, quem andava, Sérgio, simplesmente quem andava já tinha todos os motivos do mundo para ser feliz, porque era o que eu mais queria na minha vida. E posso te falar com quem passou por isso, com quem teve a pele em jogo, que se você não tiver alguma dessas coisas de enxergar, escutar, andar, você larga tudo que você tem, você dá todo o dinheiro que você tem, você dá todo o conhecimento que você tem para ter essa simples coisa que muitas vezes é banal, é natural, e para mim não foi. Eu precisei trabalhar muito, eu precisei treinar muito para ganhar parcialmente uma coisa que a maioria das pessoas ganha naturalmente, né? Então, foi por isso que eu fui me acostumando. E ali eu fui vendo que, eu falei, pô, o único lugar que eu queria estar era educação física, e aí ficava todo mundo assim, não precisa você estar aqui. Mas não preciso estar aqui, eu quero estar aqui. E anos 90, meu amigo, não tinha política de inclusão em escola nenhuma, não tinha nada. A política de inclusão fui eu, entendeu? Eu entrei, me dá a bola aqui que eu quero jogar. Aí, a primeira vez eu tomei uma trombada, peguei a bola,
já sofri um bullying ali, o cara me deu uma trombada, me jogou fora da quadra, me empurrou e falou, sai daqui, Garrincha. Eu falei, não, deixa eu dar um escanteio que eu marco ele. Eu sempre gostei de futebol, de história de futebol. Primeiro escanteio que ele foi cabecear, eu fiquei atrás dele e já mandei um pula pirata nele, né? Pra quem não sabe, aquele bonequinho da estrela, o pula pirata que você enfia as espadinhas, ele pula. E aí eu olhei pra ele e falei, olha, eu não sei se você sabe, mas o Garrincha era bad boy. Você me chamou de Garrincha, eu incorporei. E aí eu nunca mais joguei na linha. Fui expulso do jogo, ele foi expulso também. E aí, naquela época, todas as crianças queriam jogar no ataque. E eu tava de próximo, eu sempre ficava de próximo e ninguém me escolhia. Não tinha política de inclusão, ninguém olhava e falava, nossa, o Samuel é um cara legal, vou chamar. Não, as pessoas queriam ganhar, as pessoas queriam vencer. E se você era ruim, você ficava excluído. Era assim que funcionava. E eu olhei, cara, eu lá pensando, e eu sempre com o cérebro focado na solução. Eu podia assim, me afundar nos problemas. Mas eu falava, como é que eu posso fazer para estar jogando mais do que eu estou agora? Eu me perguntava isso todos os dias quando eu ficava de fora da quadra. E aí uma hora eu vi um amigo meu que tomou um gol e ele falou, tomei um gol de propósito, porque eu quero ir na linha. Eu falei, cara, tá aí. Eu vou estar onde ninguém quer estar. Eu vou fazer o que é mais difícil, que é ser goleiro. E aí eu olhei já para um outro colega meu que ficava de próximo também, que ele era muito ruim, tão ruim quanto eu. E eu olhei, cara, ó, se nós... Primeiro, nós nunca vamos ser escolhidos na linha e nós nunca vamos jogar no mesmo time mesmo, porque o time que tiver nós dois vai perder de goleada. Falava para ele. Vamos fazer o seguinte, ó. O próximo jogo aqui, nós vamos ser goleiro fixo, você vai para um lado e eu vou para o outro. E aí eu fui montando as minhas estratégias. Eu era um goleiro horrível, mas eu sabia das minhas limitações e eu sabia montar um time para encobrir minhas limitações e eu tinha muita vontade, eu tinha muita tesão de jogar. A palavra é tesão mesmo, tesão de viver, tesão de jogar. E aí, cara, eu dava a minha vida para defender uma bola. E aí eu comecei a anotar a porcentagem de jogo que eu perdi, que eu empatava, que eu ganhava. E meu time tinha 65% de vitória. Eu fui anotando todos os históricos, eu tinha um papel, uma caneta que ficava atrás do gol. E fui anotando aquilo ali, e aí eu fui criando outros recursos. Então, quando o cara saía cara a cara comigo, eu já saía com a cara de doido e falava, vai morrer, porque isso desconcentrava o cara. Eu vi que se eu fizesse isso, eu ia ter maior probabilidade de perder o gol. Então, eu fui criando outras ferramentas ali para realmente ganhar o jogo e ganhar mais do que perder. E quando eu ia respaldado por números, eu comecei a ser escolhido primeiro, porque eu era o cara que ganhava, eu era o cara que liderava, e entendia de tática num mundo que as pessoas tinham 8 anos e ninguém entendia disso. E eu, como ficava muito tempo fora, muito mais fora do que dentro, eu começava a analisar esses pontos que ninguém analisava. E eu achei que simplesmente andar ia ser o suficiente para mim jogar bola, e não foi. Então, muitas vezes você cria uma expectativa e as coisas não acontecem como aconteceu na tua cabeça, e mesmo assim você tem que se adaptar de novo, você tem que fazer de novo, mas você não pode desistir dos seus sonhos. Não, sensacional, cara. Essa história é sensacional. E é bem assim que acontece. A gente imagina uma coisa e dificilmente vai ser como a gente imaginou. Dificilmente é como a gente planejou. Com essa visão, eu trago sempre a ideia que a gente pode ser pego desprevenido, mas jamais despreparado. E quando a gente está preparado, a gente encara qualquer uma, cara. A gente encara qualquer uma. Tu tá forte aqui, tem um cara que tem isso aqui diferenciado. Não é à toa que eu te acho um super-humano por causa disso. Porque tá aqui, a mente é forte. E a mente, quando a gente entende que a gente pode sempre mais, que quem dá o limite somos nós mesmos e a gente consegue ampliar esse limite, aí tudo começa a fluir. O corpo, ele se adapta, cara. O corpo dá um jeito. A gente arranja algum recurso. A gente arranja algum recurso para se adaptar e dar um jeito. Mas a mente, ela tem que estar bem condicionada, ela tem que estar ajustada. Eu tenho um treinamento físico-comportamental e esse é o diferencial do meu treinamento. Eu moldo o corpo das pessoas através da mente. Eu vejo os professores, e tu tocou no assunto aqui de professores de educação física, querendo mudar as pessoas pelo corpo, querendo que o corpo mude, mas não os comportamentos. E aí eu te pergunto, se você está 30 quilos acima do peso, e eu começo a te expor para que tu treine para que tu emagreça,
Como que tu vai perder esses 30 quilos, eliminar os 30 quilos, se aqui continua se comportando igual? Não tem como. A mudança, ela é comportamental. Quem tem os comportamentos adequados alcança aquilo que quiser. Não importa a dificuldade, não importa qual é o objetivo ou quanto tempo vai levar. Os comportamentos adequados, frequentes, te levam ao teu objetivo. Samuel é exemplo disso. Poxa, quanta gente aí é exemplo disso, cada um, né, com o que aconteceu na sua vida, com a sua história, mas é comportamento. E os professores estão achando que é o físico. E por isso, agora falando um pouco de mim, o Sérgio se destaca. Porque é muito mais, cara, é muito mais do que fazer agachamento, do que fazer apoio, do que fazer barra, do que se pendurar na argola, do que correr, do que completar uma prova de triatlon. Como que o Samuel conseguiu completar, ser o primeiro cara a completar uma prova de triatlon com a paralisia que ele tem? Como que ele conseguiu? Tá aqui, velho. Tá aqui, tá tudo aqui. Por quê? Porque o corpo teve que se adaptar, meu. Se ferra. Já era. Tu vai ter que dar um jeito. E tá dizendo aqui, ó, cara, vai correr, vai nadar, vai pedalar, te vira, meu amigo. E aí vai lá e faz, cara. Isso é o comportamento adequado, sabe? E o comportamento, ele vem daqui. Ele não vem daqui, não vem do corpo, vem da mente. Uma coisa que eu vejo que você faz, Sérgio, com seus alunos, e uma coisa que eu faço muito e que funciona muito, é colocar metas, né? Metas para uma semana, para um mês. E quando eu fiz o triatlon, em um ano, eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer, mas eu falei, pô, no meu aniversário, dia 11 de agosto de 2016, eu falei, até dia 11 de agosto de 2017, eu vou fazer um triatlon. E eu estava me preparando para esse um ano e eu ia ter que usar esse tempo todo, porque eu só corria, não tinha nem bike, não tinha noção de natação, eu me afogava. Até hoje me afogo, né? Mas hoje sobrevivo mais. E eu falei, cara, em um ano eu vou me preparar, né? Você falando de triatlon, uma porcentagem muito pequena da população faz, e se você falar meia maratona também, uma porcentagem muito pequena. E eu consegui fazer um triatlon e uma meia maratona com um espaço aí de 60 dias. Então, são preparações e estímulos que você vai dando para você mesmo, mas fragmentando e tendo aquele... Quem já moldou uma mente vencedora, eu conseguia me enxergar fazendo um triatlon desde o meu primeiro treino. Era o meu desejo, entendeu? Só que isso é uma construção. Se você não conseguiu, você tem que começar a subir degrau por degrau. E quando eu falo de crianças com paralisia cerebral também, Sérgio, eu trabalho muito a parte de comportamentos, porque eu falo, cara, a parte de físico, de fisioterapia, as mães, os pais já sabem tudo. O que tem que mudar é comportamentos, é atitudes, até sentimentos mesmo que a pessoa tem que expor, tem que colocar, porque muitas vezes a gente subestima a nossa inteligência, a inteligência dos nossos filhos. Às vezes só de você perguntar para você mesmo, pô, como que eu posso fazer para solucionar esse desafio, esse problema? Eu não gosto nem da palavra problema, eu sempre uso desafio. Você automaticamente você acha uma solução. Agora, se você se aprofundar no problema e falar, puta, que merda, isso aqui aconteceu, eu sou um azarado, você vai trazer todas aquelas memórias para justificar a tua congruência. Isso é uma necessidade básica do ser humano, ele vai sempre justificar, o teu cérebro vai sempre justificar para você o que você está falando. Então, se você focar na solução, ele vai tentar buscar ferramentas para solucionar as coisas, e se você focar no problema, você vai se aprofundar no problema. E a mesma coisa com seu filho. Muitas coisas para você resolver com ele, até de sentimento, conflito, raiva, é você perguntar para ele, cara, o que você está sentindo? Ah, tô sentindo raiva e tal. E às vezes só dele falar que tá sentindo raiva, de botar para fora, ele já fica mais calmo automaticamente. A gente é assim também. Então são comportamentos que você vai moldando e entendendo o perfil das pessoas, mas que todo mundo pode ser um super-humano. Na verdade, todo mundo que é um super-humano hoje, todo mundo que vocês estão assistindo que considera um super-humano, eu era uma pessoa comum, o Sérgio era uma pessoa comum, a gente foi se preparando para isso, mas a gente não nasceu com um QI acima da média, a gente não nasceu extraordinário, não, a gente foi se preparando. O que diferenciou, às vezes, foi a forma que a gente encarou as experiências de vida, mas você pode fazer isso. Não interessa se você está... Desculpa
desculpa, acabei te interrompendo, mas é tão forte esse lance de focar na solução que o simples fato de você focar na solução do outro ajuda você a solucionar aquele desafio que você tem. Tem um exercício que quando mais pessoas se reúnem, a gente, em conjunto, pensar na solução de cada um. E isso é muito forte. Porque, cara, se a gente começa a conversar sobre algo que te incomoda e vamos buscar uma solução, o simples fato de eu buscar a solução para a sua situação, traz para mim solução para minha, de tão forte que é. Olha só como eu tenho que focar na solução. É claro, se eu foco na minha solução para mim, mais ainda. Mas o simples fato de eu oferecer a solução para outro, isso retorna para mim. Porque quanto mais eu ofereço uma sensação, mais ela volta para mim. E eu vejo que as pessoas, muitas pessoas, elas pensam o contrário. Ah, olha aquele bosta lá, tipo aquele cara se dando bem. Olha aquele não sei o quê. Não está oferecendo solução, tá querendo ao contrário. Tá querendo que o cara se ferre, tá querendo que o cara não se dê bem, que o cara não curta, que o cara não mande bem, que o cara erre o pênalti, que o cara caia antes da linha da chegada, sabe? E as pessoas oferecem isso, ao invés de oferecer a vitória, oferecer a solução. E quanto mais você oferece uma sensação, mais ela volta para você. Se você oferece o que não é legal, isso volta. Tá nítido que o Samuel busca sempre a solução para ele, que ele busca a solução para os outros. E aí, cara, eu queria que tu falasse só mais um pouquinho aí sobre o teu trabalho aí de formação, de transformação de vencedores. Se tu quiser falar. Sim. Eu queria mandar um abraço aí pro Jubim, que está interagindo com a gente aqui. O Gu Pedroso também, que falou um monte. Gu, valeu. Um abraço. Demais, Então, é um projeto que eu tenho com a minha mãe, Sérgio, para crianças com paralisia cerebral, mas na verdade é para os pais, né? Porque os pais são responsáveis da infância por moldar essa mentalidade campeã. E como a gente fez algumas coisas que deram muito certo, eu quero que mais pessoas alcancem os sonhos delas, mais pessoas acreditem no seu potencial. Então a gente trabalha muito essa questão educacional, essa questão da aceitação. É, na verdade, um curso online que a gente está vendendo agora. Tem um grupo de WhatsApp que tem conteúdos exclusivos e tal. Então, são realmente para pessoas que passaram, que estão passando hoje o que eu passei numa época muito mais difícil, né? E que se deu certo lá naquela época, hoje é mais fácil, hoje você tem mais informação, hoje a medicina está mais humanizada, hoje tá muito mais fácil. Então, assim, hoje realmente quem busca vai ter mais resultado. Isso em qualquer área na sua vida. Onde está seu foco, está a sua força. O que você focar para melhorar, você consegue. Tem muita coisa boa, tem muita coisa disponível, às vezes até de graça, o conteúdo. Aí o Sérgio joga os treinos dele na internet. Tudo isso. Faz as lives. Quem quer acompanha, né, Sérgio? E aí tem outras coisas que eu vi você falando quando você encerrou o primeiro ciclo de lives. Cara, eu me identifiquei pra caramba, velho. Que você falou, olha, você que não fez, que não entrou agora nessa turma, você fica se justificando, porque se tiver... Tem gente que não vai entrar. Eu quero realmente ter alunos interessados, alunos que querem a mudança, que querem a transformação, que acreditem que os filhos deles possam ter uma vida mais autônoma possível, que possa casar, que possa trabalhar com o que gostem. Exatamente, é um mundo que eu quero. É com mais pessoas, porque eu já vivi nesse mercado de deficiência, de cotas, já consegui emprego por cotas, e não foram empregos que me fizeram realizados. Então, assim, eu luto por mais pessoas que consigam empregos bons, que trabalhar com o que gosta, com o que ama, né? Cada um tem os seus dons e talentos, eu acho que a gente não pode fugir, muitas vezes, deles. Então, é isso aí. É um curso para pais e mães de pessoas com paralisia cerebral. Que show, cara, que show. Vai dar tudo certo aí, cara. Vai dar tudo certo e é sempre bom a gente estar rodeado de pessoas que querem o mesmo que a gente. Por isso, eu falei isso no final da sequência das lives, cara. Para de ser um peso, para de ser uma âncora. Eu não tenho que te puxar, eu não tenho que te arrastar. Me atrapalha eu te puxar. Me atrapalha eu ficar carregando peso, carregando os seus problemas. Cada um com os seus. Mas se você quer solucionar, vem comigo. Vem comigo porque aqui eu quero um grupo de pessoas que querem a solução. E eu formei depois da sequência de 120 lives, eu formei um grupo de 100 pessoas, né? Eu tinha o objetivo de juntar 100 pessoas e as 100 pessoas vieram e foi impressionante, o que aconteceu. Eu fiz uma mentoria de 21 dias com 100 pessoas
Cara, eu não tive uma reclamação durante 21 dias. Eu não tinha passado ainda assim por um grupo de 100 pessoas durante 21 dias sem Que nenhuma... lindo, cara, que Cara, não teve ótimo. reclamação. E aí eu Deixa só, capturei. é que rolou o cronômetro aqui, vai cair em 10 segundos. É o Legal. Instagram mesmo que esgotou o tempo. Foi ótimo, velho. É sempre bom falar contigo. Eu sou teu fã da tua mãe, velho. Parabéns pra vocês.